Olá, nono ano, tudo certo com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre as características naturais do continente asiático e especificamente sobre o clima e a vegetação deste continente. Nós vimos na aula anterior que o continente asiático é muito extenso, é o continente com maior extensão territorial do planeta, e isso faz com que a Ásia passe por tem uma variação muito grande de latitude, a influência da maritimidade nas áreas mais próximas do oceano, da continentalidade nas áreas mais distantes do oceano, que não recebem influência das massas de água. Vamos ter uma variação muito ampla, nós vimos na aula anterior, da altitude, do relevo, e isso também faz com que nós tenhamos características climáticas e de vegetação diferentes. Então, são diversos fatores que vão condicionar uma grande variedade de tipos de clima e de tipos de vegetação. O mapa que está aqui na tela também está na página 13 do livro didático de vocês e apresenta a distribuição dos tipos de clima no continente asiático. Vamos interpretar esse mapa? Nós temos então ali na legenda diferentes climas na Ásia. Vamos começar pelo extremo norte, lá no Círculo Polar Ártico, em Lilás. Nós vamos ter o clima polar, com temperaturas extremamente frias e a influência dessa latitude extrema, ou seja, da proximidade com o Polo Norte. E logo abaixo, em roxo, teremos o clima frio, um clima também com temperaturas negativas e abrange grande parte dessa porção mais norte do continente asiático. Logo abaixo em bege, clima semiárido, com precipitações anuais baixas, e em mostarda, o clima desértico, com precipitações anuais mais baixas que o semiárido, então precipitações muito escassas, condicionando um clima desértico, um clima mais inóspito, certo? Bom, na sequência nós vamos ter em laranja clarinho, o clima tropical, nessa porção entre sul e sudeste asiático, pegando ali a Índia e outros países mais ao sudeste. Em verde, o clima temperado. Em azul clarinho, lá próximo da Europa, o clima mediterrâneo. E vamos ter nas localidades mais elevadas, de maior altitude, como ali na região da Cordilheira do Himalaia, o clima frio de montanha, certo? Por fim, teremos na porção ao sul do continente, cortado pela linha do Equador, sul e sudeste, na verdade, porção insular, onde nós temos muitas ilhas no continente asiático, o clima equatorial, um clima que é característico também da região amazônica. Claro, né, nós estamos em outro continente, mas temos um clima idêntico ao clima da região amazônica, ou seja, um clima equatorial que é quente o ano todo e que apresenta elevada umidade. Bom, pessoal, como vocês viram, temos uma diversidade muito grande de climas na Ásia e, por consequência, nós vamos ter muitos tipos de vegetação também, porque as características climáticas vão influenciar no tipo de vegetação que existe no local. Temos mais um mapa aqui na tela do vídeo, que se encontra na página 14 do livro didático de vocês. É um mapa que mostra a distribuição dos tipos de vegetação no continente asiático e vamos interpretar esse mapa também, certo? De acordo com a legenda, nós vamos ter em azul, lá no extremo norte, a vegetação de tundra, que está muito presente nas regiões com clima polar. Logo abaixo, teremos florestas de coníferas, em marrom mais claro, certo? Bom, teremos em roxo o deserto gelado, que seria então uma região bastante inóspita com característica mais fria, um deserto gelado, como diz a legenda, certo? Vegetação de altitude, que seria o marrom escuro, correspondendo exatamente à região onde fica as elevadas altitudes da Ásia, ou seja, a Cordilheira do Himalaia e planaltos adjacentes, então uma vegetação que sobrevive a essas condições de elevada altitude, certo?
Floresta equatorial e tropical. Na região sul, cortada pela linha do Equador, uma região submetida ao clima equatorial. Em verde musgo, floresta subtropical e temperada, correspondendo aos locais de clima subtropical e também de clima mais temperado, certo? Formações mistas, que seria uma transição entre um local e outro. Deserto, em amarelo, correspondendo grande parte dessa porção próxima do centro e do oeste do continente asiático. Vegetação mediterrânea, onde temos clima mediterrâneo, ali mais próximo da Europa. Pradarias e estepes, que ficariam então nas áreas mais correspondentes a um clima semiárido, seria então uma vegetação característica do clima semiárido. Como vocês puderam ver, nós temos então os tipos de vegetação característicos dos tipos climáticos que nós temos em cada local. E essa variedade de tipos de clima e de vegetação é muito grande, como nós acabamos de observar. Relacionando juntamente até com as imagens para que a gente possa ter uma noção de como seria cada tipo de vegetação, nós vamos falar dessa relação entre o tipo de clima e a vegetação no continente asiático. Começando então pelo clima frio, que fica mais ao norte, que fica mais próximo do Círculo Polar Ártico no continente asiático. Nós vamos ter temperaturas muito baixas e nessa área predominam as florestas de coníferas, que inclusive, pessoal, são o tipo de floresta que apresenta a maior extensão no globo, ou seja, a maior floresta do planeta. Como vocês podem ver na imagem da tela, nós temos então essa vegetação caracterizada por pinheiros, com esse formato mais triangular para suportar a queda de neve, né? Então nós não temos copas das árvores largas neste tipo de vegetação. Então, clima frio, característico de florestas coníferas, certo? E é bem importante destacar, pessoal, que nós temos no continente asiático uma variedade muito grande de desertos. São vários e extensos desertos no continente asiático. Como, por exemplo, aqui na imagem que está na tela, nós temos o deserto da Arábia, certo? Que corresponde então a uma região de clima desértico com baixos índices de umidade, ou seja, com baixíssima precipitação. Tá? Nós temos também desertos gelados, como aqui na tela mostra o deserto de Gobi, localizado entre a China e a Mongólia. É um deserto que apresenta temperaturas mais baixas e está localizado em uma região mais ao norte do continente asiático. Tá? Nós temos também no Irã o deserto de Lute, que é um deserto extremamente quente e que nele, inclusive, são registradas as maiores temperaturas do planeta. No ano de 2005, foi registrado nesse deserto a temperatura de 70,7 graus Celsius. Então, ou seja, a gente é muito quente, não é mesmo? Então, nós temos essa grande variedade de desertos no continente asiático, certo? Condicionada a essas regiões de climas inóspitos, de clima desértico, onde nós não temos umidade, pois as massas de ar mais úmidas não chegam nesse local, então são locais normalmente muito influenciados pela continentalidade e por conta da presença de cadeias montanhosas, como ali a região do Himalaia, as massas úmidas são bloqueadas por essa cadeia, por esse relevo, por essa barreira orográfica, certo? Impedindo com que a umidade avance, condicionando mais ainda o clima desértico e a existência de desertos. Temos também no continente asiático áreas com clima semiárido, ou seja, não chega a ser um deserto, mas também apresenta baixo índice pluviométrico, mais ou menos entre 100 e 200 milímetros anuais, certo? Então, chove muito pouco nesses locais também, mas como acabei de comentar, não chega a ser um deserto, certo? Nós temos nestes locais de clima semiárido, que são adjacentes, são muito próximos dos locais que são desertos, a predominância de vegetação estepe e pradaria, que está aqui no vídeo, como vocês podem observar, que é um tipo de vegetação com característica de gramíneas
e arbustos que são espaçados, estão bem dispersos pelo território, ok, pessoal? E na região de clima mediterrâneo, muito próximo ali da Europa, nós vamos ter um verão seco e inverno úmido, e a vegetação que ali se encontra é a vegetação mediterrânea, que é uma vegetação capaz de suportar os períodos de estiagem, como eu acabei de comentar, seria o período de verão, né? Os verões apresentam característica mais seca no clima mediterrâneo. E a imagem aqui da tela mostra então uma paisagem com vegetação mediterrânea, certo? Nós temos nas regiões de elevada altitude, como a professora comentou ali nos mapas, o clima frio de montanha. Na troposfera é importante destacar que quanto maior a altitude, mais frio. Então, por conta da elevada altitude nas regiões da Cordilheira do Himalaia e planaltos adjacentes, nós vamos ter temperaturas mais baixas, certo? E uma vegetação que resista a essa característica de temperaturas mais baixas. Temperaturas um pouco abaixo de zero e chega até a nevar, ok? Continuando, temos a região de clima temperado e de clima subtropical, que fica numa região de latitudes médias, pegando ali partes da China, Japão, Península da Coreia. Nessas áreas de clima temperado e de clima subtropical, nós vamos ter as 4 estações do ano bem definidas e uma vegetação caracterizada como floresta subtropical ou floresta temperada, que perde as suas folhas nas estações mais frias, ou seja, principalmente no outono e, na sequência, no inverno, ok? Continuando, temos também as florestas equatoriais e tropicais no continente asiático, correspondendo mais à porção ao sul e sudeste deste continente. E nessa região de florestas equatoriais e tropicais, muito semelhantes à floresta amazônica, nós vamos ter elevadas temperaturas e elevado índice de umidade, com precipitações anuais bastante elevadas, como comentado também nos mapas, certo, pessoal? E é importante destacar que nessa região mais ao sul e sudeste, onde nós vamos ter um clima tropical, existe o clima de monções. O clima de monções é caracterizado por monção de verão, que seria úmido, e monção de inverno, que seria mais seco. Tudo isso acontece porque no verão o continente se aquece muito rapidamente e se caracteriza por uma área de baixa pressão atmosférica. Já o oceano aquece mais lentamente, ficando mais frio que o continente e se caracteriza, portanto, como uma área de alta pressão atmosférica. Os ventos sopram das áreas de alta pressão em direção às áreas de baixa pressão atmosférica, então o oceano leva a umidade para o continente, fazendo com que nos verões haja uma precipitação muitíssimo elevada, precipitação essa que contribui significativamente para a economia no sul e sudeste asiático, principalmente voltado para a produção de arroz, ou seja, a rizicultura. As áreas ficam alagadas, certo? E o arroz depende muito, o arroz irrigado, né, apresenta uma produtividade muito elevada na região. A monção de verão condiciona a elevada produtividade do arroz, no caso, no sul e sudeste asiático. Então, é um período de muita chuva, de muita umidade. Já no inverno acontece o inverso, o continente se resfria rapidamente, caracterizando uma área de alta pressão atmosférica, e o oceano fica mais quente que o continente. Então os ventos sopram do continente, alta pressão, para o oceano, baixa pressão, por isso o inverno no clima de monções é caracterizado como mais seco. Certo, pessoal? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, sintetizar o conteúdo que nós abordamos, eu gostaria de pedir para que vocês realizassem um exercício do material didático de vocês. O exercício é o exercício de número 3,
da página 20 do livro didático, que fala sobre as formações vegetais do continente. Então, ele apresenta uma frase caracterizando um determinado tipo de vegetação e vocês devem responder qual tipo de vegetação está sendo descrita em cada frase, certo? E eu volto aqui para corrigir essa atividade. Até lá!